Fala, galera, bem-vindos de volta, bem-vindos de volta. O Zoom me cortou aquela hora, né? Eu empolgo discutindo, eu empolgo conversando. Ele me cortou e acabou cortando o nosso projeto de texto lá, aquela hora, né? Não deu para poder finalizar, mas agora a gente já vou compartilhar aqui de novo com vocês e a gente já pega da parte que a gente parou, tá certo? Bom, então vamos lá. Vou colocar para apresentar aqui. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui, que ele fica toda hora me atrapalhando com o áudio. Só um pouquinho. Pronto. Voltemos. Aí. Bom, eu tinha falado para vocês do Coach Carter, né, o filme, certo? Falei também do Tosco, contei para vocês o enredo do Tosco, né? São duas situações em que o treinador, o coach, a pessoa que chega para poder melhorar o resultado da vida da pessoa, ele de fato consegue esse resultado. Então, quer dizer, esse seria o ideal do coach, certo? Agora, o que a gente tem depois? Discurso do Rei. Aqui também a gente tem um filme que é muito interessante, né? Muito interessante, foi um filme que foi muito bem visto pela crítica e que a gente tem também uma espécie de coach, né? O cara é um ator e um fonoaudiólogo, certo? E o que a gente tem aí? A gente tem o príncipe da Inglaterra, né, que precisa assumir o trono, só que ele tem um problema. Ele é gago, né? E aí a Elizabeth, né, ela contrata esse ator que também é fonoaudiólogo e ele vai se utilizar de meios não muito convencionais, não muito comuns para poder curar a gagueira, né, desse príncipe aí, para ele poder ter segurança na hora de falar ao povo dele, certo? Então percebam que isso também é uma prática de coaching, né, de treinamento. Então, se você parar para poder pensar, a ideia do coach é esse treinamento ao qual as pessoas se submetem para poder superar uma barreira, para poder ter um ganho, para poder ter um crescimento. Essa é a ideia do coach, tá certo? Então a gente tem aí também uma situação idealizada. Agora, olha só, eu tenho Thomas Hobbes, tá? Na obra mais expressiva dele, que chama-se Leviatã, né? Onde ele faz algumas considerações lá, e uma delas é dizer que conhecimento é poder. Galera, essa galera que é coach, qual que é a primeira coisa que eles dizem? Eu tenho o segredo, né? Eu tenho a estratégia, a técnica, o método que vai mudar a sua vida. E aí ele deixa suspenso, né? Para a pessoa, será o que é que esse cara tem para mim? Então, essa é a grande sacada, né? O cara afirma ter conhecimento sobre determinada situação que podem produzir efeitos incríveis, efeitos magníficos, quando na verdade nem sempre isso é verdade, né? Beleza? E por último, eu tenho aí um documentário da Netflix que chama Heal, né? Heal. É um documentário que fala sobre pessoas que possuem doenças, né? Desenganadas pela ciência, como por exemplo o câncer, né? E que elas começam a buscar, né? As situações voltadas para o poder da mente, né, para poder se curar. E aí o documentário ele fala de muitos líderes, de muitos gurus, né, que trazem essa situação de buscar pelo espiritual a cura de uma doença que é física, você entendeu? Só que detalhe, as pessoas que dizem que buscaram esses meios e foram curadas, elas não deixaram de ir ao médico, não deixaram de se tratar, né? Então, assim, outra coisa também, foram diagnosticadas uma primeira vez e já pegaram aquele diagnóstico ali, internalizaram esse diagnóstico, né? E pronto, né? Já se desesperaram. Não pediram um segundo exame para conferir o diagnóstico, né? Porque muitas vezes a gente pode ter um diagnóstico aí errado, certo? Para a pessoa, e isso gera uma confusão muito grande na vida de uma pessoa. Então, esse documentário Rio, né, ele vem falando a respeito dessa questão, ele faz uma crítica, né, a respeito dessa questão aí, dessa situação de cura através da mente, do espiritual, do poder de energias, né, externas, de influências assim,
para essa questão aí. Beleza? Então, outra coisa que a gente não podia deixar de citar aqui, né, que está aqui bem próximo da gente, o coach mais famoso que a gente conhece aqui no Goiás, né? João de Deus, né? A gente, vinha gente do mundo inteiro para poder ver o João de Deus, né? Vinha gente do mundo inteiro para poder ver o João de Deus. Por quê? Porque ele tinha um conhecimento, ele tinha um dom, né? Ali, para quê? Para poder curar, né? E aí já voltado para essa situação aí, né? E aí quando você fala, professor, mas quando eu falo do João de Deus, eu não estou fugindo um pouco? Será que não era um abuso? A situação da qual ele se fazia ali? Para poder dizer que estava curando, que estava trazendo uma melhora para a vida das pessoas, que tinha todo aquele discurso? Se você parar para poder pensar, esse caso do João de Deus, ele pode servir para explicar a prática abusiva dos coaches, que prometem, você entendeu? Né? Milagres que, na verdade, não são tão possíveis. Está mais no psicológico da pessoa do que propriamente dito na ação da pessoa que está ali treinando, né? Que é o coach. Então, quero que vocês entendam isso, tá bom? Quero que vocês entendam isso. São contextualizações que eu trouxe para vocês que são interessantes, que são pertinentes para esse tema, né? São legitimadas e são pertinentes para esse tema, certo? Então, gostaria que vocês considerassem, ok? E aí, presta bem atenção. Agora eu vou montar, né, um projetinho de texto aí para vocês aí, para que vocês percebam, então, essa questão aí. Olha só. Contextualização, a primeira coisa, vou usar conhecimento é poder. Sim ou não? E desse jeito aqui, ó, conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, ok? E aí, olha só. Essa célebre frase da obra Leviatã, de Thomas Hobbes, introduz a essência de uma prática abusiva que tem se tornado cada vez mais nociva à sociedade brasileira, o coaching. Diante do exposto, é válido ressaltar que a percepção de vulnerabilidade social por parte dos coaches com relação à população, bem como o individualismo motivado pelo capitalismo, são as principais causas desse impasse. Então, qual a situação? Qual a grande questão aí que eu quero que vocês entendam? Primeiro, né, o coach, ele percebe que existe uma parcela da sociedade que está vulnerável socialmente, por quê? Porque está carente de uma solução para algum problema. Você entendeu? Primeira coisa, faz uma pesquisa de campo, aquela comunidade é carente do quê? Né? E aí, então, ele vai trazer alguma coisa nesse sentido, né? Você quer ver interessante isso aí? A gente tem um filme brasileiro, chama Lisbela e o Prisioneiro. Vocês já viram Lisbela e o Prisioneiro? O cara passa vendendo um elixir, não sei das quantas lá, que é milagroso, que isso, que aquilo, e aquela coisa toda. Lembram dessa situação? Naquele momento ali, quando ele passa vendendo isso, né, ele percebe que o povo ali é alienado e que ele vai conseguir aplicar uma situação, né, de mostrar para eles que existe uma cura milagrosa por meio de um determinado, né, remédio. E aí ele já tem alguém que é combinado com ele e toma o remédio e que se cura. Olha só, olha a ideia, né? Tá certo? Quero que vocês entendam isso, beleza? E aí, então, essa percepção de vulnerabilidade social da sociedade, né, da população, ela vem aliada ao quê? A um interesse capitalista, a um interesse financeiro, a um interesse de se ganhar alguma coisa, certo? As pessoas não percebem que o coach, ele vive, né, das pessoas que precisam dele, certo? Das pessoas que precisam dele. Se o que ele ensinasse fosse tão bom e tão 100%, né, ele mesmo aplicaria o método para ele mesmo. Tem gente que ensina você a jogar na loteria. Por que você não joga e não ganha dinheiro? Por que você está querendo me vender uma técnica? Se funcionasse mesmo, você não precisava de me vender ela. Você ficava com ela só para você, para ganhar uma grana. Já parou para pensar nisso? Né? Porque tem o coach da loteria também, o cara que te ensina a jogar na Loto Fácil, na Mega Sena, nessa coisa toda, né? E nem sempre dá muito certo, né? Nem sempre dá muito certo. São probabilidades, é uma questão matemática, né? Aplica-se probabilidade matemática, aplica-se análise combinatória, né? Para quê? Para poder prever possíveis eventos, possíveis resultados futuros ali. Você entendeu? Só que quem disse que existe uma lógica dentro desse sorteio? Esse é o grande problema, né?
Eu já me coloquei em situações dessa de entrar em bolões assim, né? Bolões de coisa mesmo, de loteria. Não, vamos entrar, é só tanto, vai ser não sei quantos jogos, a gente já calculou as probabilidades e tal, tá assim, 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 e isso e aquilo, então tá, 50 conto. Aí quando foi ver, teve gente que jogou uma cartela só sem probabilidade nenhuma, que acertou mais pontos do que qualquer uma das cartelas que a gente jogou. Então percebam que existe essa situação, né? Existe essa situação. De quê? De tentar comprovar com uma base científica uma coisa que, na verdade, às vezes nem tem essa base, tá? Então, quero que vocês entendam isso. E aí vem aí por último, a nossa tese para poder fechar. Portanto, é urgente a necessidade de ações que minimizem os impactos dessa prática fraudulenta, de modo a tornar a sociedade um ambiente menos usurpador. Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. É de realmente repudiar, né? De realmente não aceitar essa questão do coach. Por quê? Porque coach, de verdade, o cara tem uma especialização, ele tem uma formação diferenciada, ele tem conhecimento de causa sobre determinada situação e pode ter certeza que o seu resultado é garantido. O cara que é coach, ele vira e fala para você assim, ó, olha só, se você não conseguir o resultado, eu te dou sua grana de volta. Bem assim, né? Só que ele não impõe nenhuma condição, ele impõe só o seguinte, faça tudo que eu estou dizendo para você fazer e você vai atingir o sucesso, né? E ele ainda te desafia, diz que te dá seu dinheiro de volta se você não conseguir o resultado. Olha que louco. Então, quero que vocês entendam isso, galera. Que a grande problemática do coach é essa aí, né? Usar da fé das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas, para quê? Para obter vantagem, entendeu? Para obter vantagem. Por quê? Porque a prática do coach é um comércio. Vende-se um produto que, na verdade, é bem mais um serviço, né? É um serviço. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. E aí fica aqui, ó. Olha só. Nossa introdução já está pronta, né? A partir do momento que eu planejo o meu texto, eu já estou planejando de maneira a fazer uma introdução que apresente todos os momentos do meu texto todo, da minha dissertação toda. Então, aqui eu tenho a contextualização, aí aqui eu tenho a explicação, né? A afirmação e a problematização do tema. Logo aqui eu tenho recortados aqui, ó, e aí eu vou fazer assim, ó. Olha isso. Essa primeira parte aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Essa primeira parte é o D1, certo? E olha aqui, ó. Essa segunda parte aqui é o meu D2. Tá vendo isso? Então, quero que vocês entendam isso, tá? Eu tenho aqui, ó, olha só. A contextualização, o meu repertório, certo? Da introdução. Que mostra, né, uma situação em que é utilizada como um todo pelos coaches. Eu tenho o conhecimento, eu sei o que você precisa mudar para poder melhorar, eu sei do que você precisa para poder resolver os problemas da sua vida. Eu sei. E eu vou te contar isso, mediante um pagamento. É só isso. Basicamente, a prática do coach resume-se a isso. O cara quer te dar uma vantagem, mas ele está cobrando por isso. Basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Então, qual a situação? E muita gente, às vezes, sabe de nada e está só te enrolando ali, né? O cara te entrega alguma coisa que faz sentido ali, um conhecimento que às vezes seja até de valor, mas no final não vai surtir o efeito esperado como um total, né? E aí, então, como eu falei para vocês, é tudo motivado pelo quê? Pelo individualismo, né? O individualismo motivado pelo capitalismo. Obter vantagem para si mesmo, certo? E aí, por último, né? A gente fala aqui, ó. Portanto, é urgente a necessidade de ações que minimizem os impactos dessa ação fraudulenta, de modo a tornar a sociedade um ambiente menos usurpador. Ficou claro para vocês? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Como é que se faria isso aí. Teve muita gente no terceiro ano que fez essa prova e não conseguiu fazer uma introdução sobre o assunto. Por quê? Porque travou. Não conseguiu achar a problemática do coach. Ué, qual o problema do coach? Qual o problema da pirâmide? Qual o problema do Rinodê? Qual o problema, entendeu? Não acharam. Não conseguiram fazer alguma coisa que fosse, né, satisfatória aqui. Então, eu preciso que vocês entendam isso.
Galera, tranquilo até aqui? Dá aquele ok se ficou claro para você. Se você já entendeu, tem uma ideia de como fazer essa redação, se está tudo belezinha. Ou se não, fala comigo. Conversa comigo. Deixa eu só buscar aqui agora. Agora eu vou buscar uma situação aqui para a gente poder fazer uma avaliação aqui de uma redação, tá? Ok, ok, ok. Ok do Matheus, do Israel e do Lucas. Cadê o resto do povo? O resto do povo não tá ok aí, não, gente? Não entendeu, não? Ó, o Rafael também entendeu, hein? Será que o povo tá almoçando já? Não é possível, gente. Eu tô abrindo aqui, galera, para vocês, um materialzinho aqui que eu preciso, né? Coisa rápida. Não, eu preciso de um acesso aqui, não me deram acesso. Acredita nisso? Eu ia entrar num drive aqui para pegar umas redações aí da galera, para poder fazer uma análise, mas eu não consigo. Não consigo fazer uma análise porque não me deram acesso aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou seguir com aquele manual do corretor lá, né? Com vocês, para a gente poder, então, continuar a aula aí, né? Eu já visto que nós estamos em 17 minutos de aula e a gente precisa seguir aí com o conteúdo. Eu vou pegar para vocês, tá bom? Vamos falar da competência 4 hoje. Vou dar uma dica para vocês hoje sobre coesão e coerência, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Tá na mão já. Galera, uma das coisas bem importantes aqui nessa competência 4 aqui, ó, tá vendo aqui, ó, módulo 6, competência 4. É o módulo 6 do curso de formação do corretor, mas é competência 4, tá? É competência 4, né, da redação. E aí o que que acontece? O que que vai ser cobrado de você aqui nessa competência 4? Alguém tem noção do que é cobrado na competência 4? O que que você tem que fazer dentro da redação ou o que que você deixa de fazer que você perde ponto aqui na competência 4? Conversa comigo, fala para mim. Deixa eu ver se vocês têm pelo menos um norte aí, uma noção aí de como funciona isso. Muito bom, Rian. Sim, conectivos são cobrados dentro dessa competência. O que mais? E o que seriam conectivos? Você sabe de fato o que são conectivos? Conjunções que ajudam a tornar a leitura melhor, algo assim. Mas será que conectivo é só conjunção? Será? Vou explicar para vocês. A coesão e a coerência do seu texto ela é garantida pela boa ligação, exatamente, Israel, pela boa conexão das frases. Quem é que garante isso? No geral, vou chamar de conectivos, mas são operadores argumentativos e as classes de palavras que vão me ajudar a fazer isso, quais são? Conjunção, tá certo, tá bom? Preposição, ó, lá na regência,
né? E pronome também vai ajudar, né? Essa situação pode ser explicada, entendeu? Eu usei pronome demonstrativo. Para quê? Para conectar, ó, a situação qual que é? A que foi exposta no trecho anterior. E aí eu estou ligando ela ao que eu vou dizer agora. Entendeu a ideia? Então, quero que vocês entendam isso, que os conectivos, né, eles vão ser classificados aí, e é interessante que a gente saiba usar cada conectivo no seu lugar, beleza? É isso que esse manual vai trazer para a gente aqui, mostrar como fazer um bom uso desses conectivos para que o texto esteja todo conectado, para que ele esteja coeso e traga dessa forma coerência para a leitura, beleza? Então vamos lá dar uma olhada? Vou aumentar aqui. Ainda assim, aquela mesma frase, que o conteúdo é sigiloso, tal, aquela coisa toda, né? Dá uma olhada aqui de pertinho aqui. Quadro esquemático da coesão referencial e sequencial. Referencial e sequencial. Então, eu tenho coesão de referência e coesão de sequência. O que é a ideia de coesão de referência? O que é a ideia de coesão de sequência? Coesão de referência é quando eu retomo termos, certo? Com outras palavras para não repetir aquele termo. E coesão de sequência é quando eu utilizo conjunções para poder o quê? Ligar um período no outro. Desculpa, um período não, mas uma oração na outra, dando uma ideia de adição, de argumentação, de conclusão, de concessão, de explicação, de proporcionalidade. Eu tenho várias conjunções aí, né? Cabe estudar um pouquinho lá, período composto por coordenação e subordinação, bem como as conjunções coordenativas e subordinativas para poder fazer um bom uso, né, desses elementos de coesão referencial e sequencial, tá certo? E aí, olha só, nós vamos ver coesão referencial, coesão sequencial e vamos ver exemplos, tá bom? E o quadro específico dos operadores argumentativos. Olha aqui, ó, tem um quadro específico de operadores argumentativos que são legais para se usar no D1, no D2, na introdução e essa coisa toda, beleza? Esse negócio aqui é massa, velho. Vai ajudar vocês. Todo mundo assim, professor, tem um quadro conectivo massa aí? Não, tem. Tá lá no INEP, tá lá no site do INEP, é só baixar, né? Vamos dar uma olhada? Então, olha só. Vou pegar aqui primeiro. Olha só. Deixa eu ver o que tem aqui. Bom, aí ele traz aqui o Moreira Copiara, né, com alguns versos dele para poder entender sobre coesão. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu que nasci no sertão e no sertão fui criado, estou à vontade, pois de casa para o roçado foi através do cordel que fui alfabetizado. E quando fui para a escola, já tinha boa noção. Hoje, após ler muitos livros, já cheguei à conclusão de que é muito relativo o assunto educação. Todo mundo acha bonito aquele que sabe ler, sabe interpretar um texto, sabe expressar bem e escrever. Desse modo, a vida fica muito melhor de viver. Mas eu conheço também quem só sabe escrevinhar, mas um texto, mesmo simples, não consegue interpretar. Viu isso? E aí tem mais, né, sobre essa questão aqui. Mas perceba, olha aqui, ó, que a gente tem vários operadores aqui, ó. Olha só. E tá vendo o i aqui de novo, né? Pois, tá vendo? Que, e, já, hoje, após, já de novo, aquele, desse modo, mas, quem, que é pronome relativo, mas, de novo, tá vendo isso? Então, são vários os operadores argumentativos que a gente tem aqui dentro. Sem abordar os méritos discursivos e estéticos do texto, podemos usá-lo como um exemplo da maneira como as frases, nesse caso, os versos, vão sendo concatenados em um todo coerente e coeso. Ao longo da composição, os elementos coesivos desempenham funções primordiais na construção das relações semânticas.
Observe, por exemplo, como alguns desses elementos vão conectando uma frase a outra, o que eu mostrei para vocês, né? Olha só, estabelecendo relações semânticas de adição, usando quem? O e. Lembra que eu mostrei lá, né? De explicação ou justificativa, usando o pois, ou de consequência, usando desse modo, tá vendo isso? Ou de adversidade, usando o mas, né? Então percebam que são as ideias aqui, né? E olha aqui, ó. Essas palavras entre parênteses funcionam como a argamassa textual. Quer dizer, os conectivos, eles vão juntar. Olha aqui, ó. Eu tenho vários blocos. E aí, o que eu faço? Eu encaixo e vai formar uma parede, certo? Quando eu usar esses conectivos. Entendeu a ideia? Quero que vocês entendam isso, né? Conexão vai ser a partir disso aí. E aí, olha só. Desse modo, no que diz respeito ao seu funcionamento, a coesão atua na superfície textual. Isto é, ela se manifesta por meio de marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Aí eu tenho a Ingdori Koch e o Travaglia, né? Trazendo uma referência aqui, ó. Por coesão se entende a ligação e a relação dos nexos que estabelecem, que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, que é subjacente. A coesão é explicitamente revelada através de marcas linguísticas, índices formais da estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Então, quer dizer, tá lá, tá aparente. Você vai ver quando tiver um elemento coesivo. Por quê? Porque ele vai servir para conectar. Pegou? Bom. Continuando. Ingdori Koch acrescenta a coesão. Acrescenta que coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadas de sentido. Viu isso? Aí vamos para os exemplos. Essas considerações aqui são definições, né? Mas olha aqui, ó. Serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativa argumentativa, notadamente os operadores argumentativos. Então, quer dizer, na sua redação, o que vai ser contado são os operadores argumentativos, tá bom? Vamos dar uma olhada em exemplos? Olha aqui, ó. Outro aspecto que demanda atenção é a sua repetição dos elementos coesivos, que inclusive é esperada na tipologia textual dissertativa argumentativa. É a repetição, olha aqui, ó. Outro aspecto que demanda atenção é a repetição dos elementos coesivos, que inclusive é esperada na tipologia dissertativa argumentativa, tendo em vista a necessidade de se manter dentro do tema proposto e o recorte temático escolhido pelo participante. É natural que haja, olha isso aqui, galera, é natural que haja repetição de alguns elementos, principalmente de retomadas referenciais de palavras da frase temática, por exemplo, internet, controle de dados, algoritmo e usuário. Conjunções e preposições, tais como com, como, para, e certos pronomes, esse, essa. Então, quer dizer, não tem problema nenhum você repetir esses operadores argumentativos. Olha isso, é natural e é esperado dentro da dissertação que haja a repetição. Só que deixa eu te contar uma coisa. Tem professor que fica tão receoso sobre essa questão da repetição que ele diz para você assim, ó, você não pode repetir nenhuma palavra dentro da sua dissertação. Olha a lenda que esse professor cria. E ele cria um medo tão louco no aluno que o aluno fica complexado com esses negócios. Sendo que dentro do manual está falando que é esperada a repetição de elementos coesivos. Não tem problema repetir um conectivo. E aí, sabe onde que eu vou? Eu vou mostrar para vocês que tanto não tem problema, e isso é provado dentro da correção. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou encontrar? Abrindo aqui, galera. Pronto. Abriu. Olha só como que tanto não é problema. Essa aqui é a redação que eu tenho. Eu não sei se todos vocês têm, mas eu tenho um PDF que chama-se A Estrutura da Redação Nota 1000 do Enem, né?
E dentro dela, eu faço a análise dessa redação dessa aluna minha aqui, que foi lá no Enem de 2018. Já falei dela para vocês. Ela foi nota 980, que é o chamado 1000 quebrado, né? E o que eu quero que vocês vejam aqui é essa repetição dos conectivos. Quer ver? Deixa eu tentar colocar aqui, maior para que vocês possam ver. Olha aqui, ó. Dessa maneira, tá vendo aqui ela usando dessa maneira aqui? Aí deixa eu procurar aqui de novo. Sendo assim, aqui, dessa maneira de novo, ó. Conectivo conclusivo que está sendo repetido, por quê? Porque ela está, o quê? Fechando. Olha aqui, ó. Dessa maneira aqui e dessa maneira aqui. Tá vendo? Aí ela coloca aqui, ó. Quer ver? Cadê? Sendo assim, né? E cadê o posto isso? Posto isso aqui, né? Que também é o quê? Ela tentou. Ela deu uma variada. Mas, olha só. Algumas das palavras ela repetiu. É evidente a necessidade de estimular medidas para reverter esse cenário. É preciso elaborar medidas para amenizar a influência midiática. Tá vendo isso? Olha aqui, é perceptível a necessidade de elaborar medidas. A palavra necessidade e a palavra medidas, ela repetiu. Por quê? Porque isso aqui está falando de quê? De solução. Então não há problemas, desde que você não repita várias vezes dentro do parágrafo. Você perceba que o dessa maneira dela, um está aqui na introdução e o outro está lá no D2. Olha a distância. Agora, se você colocar muito perto e várias vezes, aí sim dá problema. Mas repetir uma vez ou outra, não é problema, gente. Se a palavra correta, se o vocábulo correto que cabia dentro da sua redação era aquele, não tem problema nenhum. E eu estou falando disso para vocês por quê? Porque isso aqui, ó. É essa redação dela aqui, que foi o quê? Que foi contemplada com uma nota 980. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que não sou eu que estou dizendo para você que você pode repetir, mas sim quem? É o manual do corretor do Enem, tá? Cadê ele? Tá aqui, ó, lá na competência 4. Ele está dizendo, é natural que haja repetição de alguns elementos, principalmente de retomadas e referenciais. Viu isso? Aí, olha só, voltaremos à ideia de repetição mais adiante, mas é extremamente importante salientar desde já que a recorrência de algumas palavras ligadas ao tema e de alguns operadores linguísticos de coesão, como esses acima explicitados, não significa a automática classificação da redação nos níveis de notas mais baixos da grade específica. Pegou? Então, fique tranquilo sobre isso, né? É claro que você não vai também repetir demais, mas vai ser falado aqui dentro do manual, ok? Daí a importância do nosso trabalho de análise textual, de avaliação rigorosa, seguindo critérios pré-estabelecidos. Porque, a depender de como a coesão é feita ao longo da produção escrita, olha isso, textos como essas propriedades podem atingir até faixas mais altas de notas, desde que, obviamente, cumpram outros requisitos dos descritores das notas desses níveis mais elevados, conforme veremos detidamente ainda nesse módulo, né? Então, olha só. Principais tipos de coesão. Deixa eu encontrar aqui. Eles vão estar destacados aqui, gente. Aqui, ó. Coesão referencial, coesão sequencial. Tá vendo isso? Olha aqui. Substituição por proformas. O que são proformas? Pronomes, verbos e advérbios. Pegou? Definitivação. Artigos definidos e indefinidos. Elipse. Posição vazia, você deixa subentendido alguma coisa ali, tá certo? Eu quero que vocês entendam isso. Então, se usar dessa forma em 2 parágrafos diferentes, não vou ser penalizado, por exemplo? Não, sem problema nenhum, Rian. É claro que você não vai usar juntinho no mesmo parágrafo, mas em parágrafos diferentes, você acabou de ver uma nota 980 e não teve problema, você entendeu? E o manual tá falando para você que não tem problema, tá? Entenda isso. Não sou eu que estou dizendo, é o manual. Tudo, gente, quero que vocês entendam isso. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é embasado nesse documento. Tá aqui, ó, tá escrito, tá bom? Às vezes eu trago para vocês de uma maneira mais rápida, mas eu li aqui, eu procurei aqui para poder falar para vocês, para não dizer besteira. Imagina a responsabilidade que eu tenho aqui de ensinar redação para vocês e não trazer uma informação verdadeira. Eu não seria louco, eu não seria coaching de fazer um negócio desse. Sim ou não? Numerais, olha só. Numerais cardinais, ordinais e fracionários também podem ser usados. Olha aqui, ó. Por uso de formas gramaticais. Então, são essas classes gramaticais aqui, ó, que eu vou utilizar como conectivos. Podem ser usadas. E vocês vão ver exemplos disso aqui, tá?
Vocês vão ver exemplos disso aqui. Eu vou fazer um aprofundamento na específica de redação sobre essa competência 4 também, beleza? Olha aqui, relação de sinonímia, relação de hiperonímia, nomes genéricos, nominalizações. Então, presta bem atenção nisso, tá? São situações em que eu vou fazer coesão por referência a uma outra palavra já existente, para não repetir ela, certo? E aí eu, então, utilizo essas classes aqui. Mas eu não vou repetir, né, palavras que eu não posso. Existem palavras que eu não posso repetir, existem palavras que eu vou precisar repetir. Está liberado, que eu não preciso criar outros nomes. Beleza? Nossa aula já vai acabar, a gente fica por aqui hoje, e na próxima aula a gente retoma isso aqui. Valeu? Tamo